Pessoal, boa noite. Mais uma vez estamos aqui dando sequência às nossas exposições, às nossas aulas. E vamos iniciando agradecendo a Deus sempre essa oportunidade de trabalho, essa oportunidade sempre para poder aprender um pouquinho mais. E hoje nós vamos falar sobre psicometria. Psicometria, segundo os estudiosos, é um tema que ele foi muito discutido há cerca de 20, 30 anos atrás. E por alguma razão, não se sabe porquê, ficou meio que esquecido, meio que jogado aos cantos e não se fala mais em psicometria. Tanto é que é um termo que quando se fala no meio espírita, as pessoas ficam meio assim como se nunca tivessem ouvido falar em psicometria. E nós vamos começar falando a respeito das definições que tem. No primeiro momento, a gente tem aqui uma definição genérica. É uma definição que nós pegamos aqui no Wikipédia, uma definição dos encarnados. Então, para a psicologia, a psicometria é um conjunto de técnicas utilizadas para medir uma gama de comportamento a serem estudados. Então, para a psicologia, na verdade, ela está relacionada ao comportamento, que não tem nada a ver conosco isso daí. Conosco que eu falo com relação ao espiritualismo, ao espiritismo. A parapsicologia dá uma outra definição. E você vê que uma definição não tem nada a ver com a outra, né? A parapsicologia fala que é uma faculdade extrasensorial que alguns poucos indivíduos, e aqui dizem que são pouquíssimos mesmo, pouquíssimos indivíduos que possuem para extrair o conteúdo de algum objeto ou ambiente impressos fora da realidade física. Então é algo extremamente raro. Dizem que a pessoa que tem essa faculdade diz que é raríssimo. Tá? Então essa definição aqui são as definições gerais, definição da Wikipédia, do dicionário que a gente consulta aqui. E aqui nós vamos pegar uma definição já dos desencarnados, uma definição do Aulus, que está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Na verdade, assim, é um tema que a gente fala que é muito raro, mas tem 2 capítulos aqui do André Luiz, um no Mecanismo da Mediunidade e outro nos Domínios da Mediunidade. São 2 capítulos que falam sobre a psicometria. Então não é algo totalmente assim, muito absurdamente escondido, digamos assim, o que está muito longe da nossa realidade espírita. A verdade, como foi dito, é um tema raro, é uma faculdade rara, a gente não tem muita notícia a respeito disso, com exceção do Chico, e que não se fala muito. E no livro Domínios da Mediunidade, Aulus dá a seguinte definição. Ele fala que é a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Então, são qualquer tipo de objeto, pode ser caneta, pode ser um lápis, pode ser um relógio, pode ser uma roupa. Né? Qualquer tipo de objeto, a pessoa tendo contato, ele acaba tendo essa faculdade aguçada, essa faculdade desenvolvida, manifestada. No Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz fala o seguinte: é uma faculdade de perceber o lado oculto do ambiente. Olha só, não é só objeto, a gente já está vendo que é ambiente, Que também no ambiente o psicômetra, como é assim é chamado, médio de psicometria ou psicômetra, ele pode ir no ambiente, ele identifica, ele começa a fazer leituras do ambiente, como leituras também de objeto. Então ele fala que é uma faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ter impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos no domínio da sensação e da distância. Olha como é interessante isso, Cada um está dando aqui uma definição do que é essa faculdade. Então a gente percebe que ela é muito rica. Quem tem essa capacidade realmente consegue extrair informações assim que estão inseridas no tempo, no espaço e que é muito relevante, sobretudo, para o conhecimento geral de algumas coisas do passado, sobre pessoas, sobre objetos, sobre paleontologia, sobre uma série de outras coisas que a ciência também ela usufrui dos psicômetros, Ela se identifica bastante com eles. E aqui temos mais um caso aqui do Zimmermann. Zimmermann é um professor que escreveu um livro chamado Perispírito. E dentro do Perispírito também
ele tem um capítulo, uma parte que ele fala a respeito exatamente disso, ele fala a respeito da psicometria. E aqui ele dá uma definição um pouco mais ampla, um pouco mais assim, mais rica. Então ele fala assim, que é uma faculdade que permite captar a história e o estado atual. Olha só, captar a história. Você imagina viajar no tempo, né? Um psicômetro ele consegue catar uma pedra, ele identifica essa pedra e a partir dali ele vai viajando na história dessa pedra, vai viajando na história da Terra, digamos assim. Olha, é muito interessante isso. Então ele fala que é uma faculdade que permite captar a história e o estado atual, tanto dos seres vivos, como dos objetos inanimados, e também, por vezes, os ambientes e outros elementos externos ligados à sua existência. Então a gente viu que é bastante amplo. Você vê que são várias definições. Mais à frente, o Zimmermann fala que psicometria estaria classificada como vidência psicométrica. Ou seja, na verdade aqui é uma classificação, né? É uma vidência a partir do toque. A pessoa toca e a partir dali ela começa a ter visões, ter informações sobre aquele objeto. Ou adentra um ambiente e começa a ter informações a partir daquele ambiente. Na classificação kardeciana, está no livro dos médios, ele fala que estaria categorizada como clarividência. A gente vai ver lá na frente que dentro da codificação você não vai encontrar o termo psicometria. Por quê? Porque esse termo ele foi cunhado em 1842. Então, muito antes de Kardec. Dentro da codificação está como clarividência. Para a gente contar isso daqui, a gente vai ter que explicar mais ou menos alguma coisa. Isso aqui é... Como é que eu posso dizer? Isso aqui é anímico ou isso aqui é mediúnico? Então, a paranormalidade ela vem da seguinte maneira. O lado anímico, né, aqui nós vamos colocar assim, como psicometria e espiritismo. Né? Então você tem um lado mediúnico. Do lado mediúnico você tem o médium, que aí você está falando com os desencarnados. Você tem efeitos físicos e efeitos fenômenos inteligentes, fenômenos físicos e fenômenos inteligentes. Os fenômenos físicos são aqueles fenômenos de pancada, da voz direta, aquele que todo mundo vê. Os fenômenos inteligentes é aquele que é totalmente subjetivo, né? Que é do médium em si, que é a psicofonia, a psicografia e vai por aí afora. Só o médium está sabendo. Do outro lado, nós temos o lado anímico. O lado anímico, ele pode ser objetivo e subjetivo. No caso de objetivo, por que objetivo? Porque todo mundo vê, por exemplo, a telecinesia, por exemplo, a pirogenia. Então, todo mundo vê uma coisa pegar fogo, mas é uma coisa do médium, é dele. Não tem um espírito externo atuando ali. É ele mesmo que está fazendo. E do outro lado, você tem o subjetivo. O subjetivo já vem, a psicometria já vem, a dupla vista e vai por aí afora, porque é uma coisa subjetiva, é uma coisa da própria pessoa. Isso daí é do encarnado em si, né? Para a gente falar a respeito disso daqui, a gente vai ter que falar um pouquinho da história. Então, para você falar de psicometria, você vai ter que falar da onde começou, como é que surgiu isso. E existe aqui, na verdade, um nome que os pesquisadores falam que é um péssimo nome, né? Que é psique e metron. Psique, que a gente sabe que é alma, e metron, então a palavra, a junção dessas duas palavras significam a medida da alma. Então, para a gente contar um pouquinho disso daqui, a gente vai ter que entrar um pouquinho na história. E essa história, ela começa lá na secessão americana, né? Que é aquela guerra americana, que foi o norte contra o sul, e começou em 1861. E existia lá um cidadão chamado Leônidas Polk, que era um bispo. E esse bispo, ele não só achava que a guerra tinha que acontecer, como ele acabou se alistando. Ele acabou entrando para a guerra, né? Se alistou para acabar lutando ali com o pessoal. Então, ele se alistou ali com os confederados para lutar, né, no sul, e ele tinha uma peculiaridade, ele tinha uma capacidade muito grande. O que ele fazia? Isso foi em 1861. Ele se alistou já lá, ele se alistou e ele tinha uma capacidade que era assim, vinha uma tropa e ele fazia o quê? Ele se escondia, ele ficava quieto, ficava escondidinho ali e a tropa passava. E a gente sabe que naquela época não tem a tecnologia que tinha hoje. Então os soldados, eles deixavam cair coisas, objetos, alguns pertences, faca, sei lá o quê. Então esse Polk, o que ele fazia? Ele deixava esses soldados, essa tropa passava,
E aí, até sumir de vista, aí ele ia atrás e ele pegava um objeto que caiu pertence de uma dessas pessoas, desses soldados. Aí ele pegava e ele identificava, falava, o soldado está em tal lugar. Aí ele ia lá, realmente estava, e o que ele fazia? Ele aniquilava todo mundo ali, destruía tudo mais. E ele foi fazendo isso repetidas vezes. E aí, e não só ele pegava, como ele sabia onde estava, como ele ouvia, ele acompanhava, ele sabia, ele via muita coisa a partir do toque do metal. O negócio dele era metal. E aí os superiores dele começaram a achar aquilo, né, muito interessante e tal, e ele ficou sendo um estrategista. Falou, meu, esse cara, ele é muito importante para nós aqui. A história dele não interessa pra gente, né? O que interessa é saber as habilidades que ele tinha. Então isso aconteceu a partir de 1861 e durou até 1864, quando ele desencarnou, quando ele faleceu. Nessa mesma época, esse daí era em Kentucky, que esse cidadão morava, esse bispo. E em Ohio tinha uma outra pessoa que chamava Buchanan. Eles chamam, né, as pessoas pronunciam dessa forma, Buchanan. Ele, na verdade, era um professor de medicina. E ele começou a ouvir falar a respeito das habilidades desse Polk, né? Ele ouvia falar, ele tinha curiosidade, e o que ele fez? Ele começou a pesquisar, foi pesquisando, e ele acabou se interessando muito por esse fenômeno. Ele se interessou tanto que ele começou a escrever um livro. E ele escreveu um livro, e esse livro chama Manual de Psicometria. Então, todas aquelas pessoas que querem estudar psicometria, começa por aí, né? Esse manual de psicometria que é do Buchanan. Nessa mesma época, saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos, no mesmo estado, esse estado que ele estava é Ohio, e é o mesmo estado que estava o Buchanan, foi morar lá um cidadão chamado William Denton, que também era um professor. Ele foi morar ali e tal. O que aconteceu lá? Ele era uma pessoa que ele estava procurando explicações para alguns fenômenos que a esposa dele tinha. A esposa dele, chamada Elizabeth Denton, ela tinha essa mesma capacidade que o Polk tinha. Só que o Polk nos Estados Unidos e essa família, a família Denton, na Inglaterra. Então ela pegava um objeto, só que ela ia muito mais além que o Polk. O que ela fazia? Ela pegava o objeto, ela sabia a história, ela tinha detalhes, ela tinha visões assim minuciosas, né? Tinha uma série de informações no toque. E ele estava muito preocupado, ele queria saber como é que... Ele queria uma explicação para esse tipo de coisa que até então ele não encontrava. E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele descobriu que esse Buchanan, que ele tinha essas informações. E foi numa época, os dois conviveram na mesma época, no mesmo estado e nunca se encontraram. E aí, na sequência, o Buchanan, ele desencarnou. Ele desencarnou e ele deixou um livro. O Denton começou de onde ele parou. Falou, meu, agora eu sei o que eu vou fazer. Eu tenho aqui as informações e eu vou começar a trabalhar em cima disso. E começou a trabalhar. E foi pesquisando e foi trabalhando. E aí o que ele fez? Ele conseguiu catalogar 110 fenômenos da esposa dele. Ele conseguiu catalogar e aí já estava todo mundo conhecendo, já estava todo mundo sabendo aquilo. Era um fenômeno que despertava a curiosidade de muitas pessoas. E ele escreveu um livro chamado A Alma das Coisas. Isso foi crescendo, isso foi expandindo, e muita gente tomou conhecimento. Nessa mesma época, nós já temos aqui do nosso lado, nós já temos o Bozano, né, do lado do Espiritismo. E o Bozano foi uma pessoa que ficou muito interessada nisso. E ele começou a pesquisar a respeito disso. Ele falou, eu não quero começar pela teoria, porque a teoria já fizeram, todo mundo já fizeram, as pessoas já fizeram a teoria, então tem livros a respeito disso. O que eu quero? Eu quero identificar pessoas que tenham esse mesmo fenômeno. E aí ele escreveu um livro. E ele começou a pesquisar para escrever um livro. E ele descobriu uma coisa muito curiosa. Ele falou, se as pessoas tocam nesse objeto, um toque identifica, outro toque não identifica, então tem alguma coisa aí de sintonia. Porque o psicômetro, um vem, toca um objeto e consegue falar uma série de coisas. Consegue identificar, consegue ver. O outro vem, toca esse objeto e não percebe nada. Mas ao mesmo tempo ele pode tocar uma cadeira, uma mesa, um relógio e ele discorre sobre N coisas. Pertinente àquela pessoa que possuiu aquele relógio.
Ele falou, então não está no objeto em si, está em algo que estabelece uma sintonia com o psicômetra. Então, ele começou a escrever um livro, e tem um livro chamado Os Enigmas da Psicometria, que é um livro do Bozano. Um pouquinho mais recente aqui, nós temos o Hermínio Miranda. O Hermínio Miranda também se deparou com essa situação, com esses fenômenos, e ele ficou muito curioso a respeito disso. Mas ele falou, caramba, se eu for escrever um livro para falar a respeito dos 110 casos, não faz nenhum sentido, porque é uma época diferente, a linguagem é outra, as pessoas não vão se interessar por isso. O que ele fez? Ele não escreveu o livro, ficou 8 anos pensando no que ele ia fazer. Então ele resolveu fazer o quê? Escrever um livro sobre esse livro. Né? Então ele fez o quê? Ele fez algumas considerações e escolheu cerca de 11 casos. E compilou esses 11 casos no livro, e esse livro é chamado Memória Cósmica. É um livro muito bom, um livro muito interessante. Então, no primeiro momento, nós temos esses 2 livros, né? O Enigma da Psicometria do Bozano e Memória Cósmica, que é um livro do Hermínio Miranda. Então, é algo assim, é algo para a gente estudar, mas tem muita coisa a respeito disso. Tem muita matéria a respeito disso. Assim, é algo muito complexo. Você começa a estudar, você vai longe. Então, essa é um pouco da história, né, da coisa. Agora vamos falar como é que funciona isso, como é que é essa dinâmica, né? Como é que isso aí, como é que a gente percebe isso? Como eu já disse, esses médios são raríssimos. E eles falam o seguinte, que acima de tudo, você precisa ter 3 fatores, né? Os historiadores falam. Você precisa ter o médium, você precisa ter o objeto e você precisa ter a informação. O médium é um médium diferenciado, os pesquisadores falam. Porque você tem um médium de psicometria, que ele de psicografia ou de psicofonia, ele se concentra, ele entra em transe muito rápido. Né? Alguns, a maioria, entra muito rápido. Mas eles falam que o médium, o psicômetra, ele entra em transe muito mais rápido. Eles falam que é um reflexo condicionado, que eles pensam, já se manifesta, pensa, já entra em transe. E diz que é diferenciado, é muito rápido por causa disso. Então o que acontece? Primeiro tem que ter esse médium, tem que ter essa concentração. A partir dessa concentração, existe aí uma desarticulação ou desarticulações do centro de força. Então, dentro dessa sequência, isso que eu estou falando aqui, gente, está no livro Mecanismo da Mediunidade. Ele está nessa sequência, lógico, um pouco mais claro, um pouco mais bem elaborado, mas eu estou falando dessa maneira para a gente ter uma noção, mais ou menos, de como que funciona. Então, de pronto, você tem lá o médium, a concentração, uma concentração muito rápida, aí você tem a desarticulação do centro de força. Como é que isso acontece? Ele já entra em transe, e ele começa a se desdobrar. Na medida que o médium vai se desdobrando, esses centros de força eles vão se desarticulando no psicômetra. Eles vão desarticulando. E todo o sistema sensório dele, a visão, a audição ou o tato, ele vai sendo potencializado. E, curiosamente, ele também vai sendo transferido para aquilo que o médium quer buscar, para aquele objeto que ele quer procurar. E aí, nesse sentido, nessa concentração que ele está, nessa potência que é dada a cada sentido, ele vai até o objeto. A informação, eles falam que não está exatamente no objeto. E aí vem uma informação, vem uma palavra que chama Akashi. É uma palavra dos hindus que tem 5.000 anos, que funcionaria como o nosso fluido cósmico universal, que tudo está imerso aí, só que lá não é fluido. Seriam as informações que elas estão no cosmos, elas estão lá. E o objeto em si, ele é apenas um ponto de referência. Na medida que você toca esse ponto, que ele chama de akáshico, no objeto, você é remetido. Se você tem essa sensibilidade, você é de pronto remetido ao local onde se encontram esses objetos. É como se fosse um GPS. E ali, você tocando ali, ele te canaliza. É uma coisa mental, mas tem que ter esse fluido. Então ele direciona você. Na medida que o médium vai se desdobrando, eles falam que eles percebem o objeto um pouco pardacento, assim, acinzentado. Então nesse objeto está ali todo o fluido daquele ser
daquele ser que foi proprietário, que foi dono daquele objeto, que tem uma relação com ele, que tem envolvimento espiritual com aquele objeto. Então, ele contatando ali, ele já percebe que é o ponto exatamente que ele precisa para se direcionar até as informações. É algo um pouquinho complexo, tem que pegar o livro e dar uma folheada. Eu estou dando uma pincelada, até por conta do tempo, que a gente não tem muito, para vocês terem uma ideia. Então, é assim que a coisa funciona, esse desdobramento. Do outro lado, aqui nós temos um pouco da história. E a história que a gente tem, nós temos alguns fatos aqui no Brasil, sobretudo do Chico Xavier. O Chico Xavier, ele não podia atender, ele não tinha capacidade de ler 300 cartas por dia, chegava lá centenas de cartas. O que ele fazia? Ele tocava as cartas. Na medida que ele tocava essas cartas, ele sabia de uma carta que estava, essa daqui está falando sobre, está pedindo orações, essa daqui é sobre remédio, essa daqui é a receita. Só pelo toque ele fazia essa separação. Colocava um montinho em cada lugar. Então era um tipo de psicometria. No livro, Nos Domínios da Mediunidade, o Aulus, que é o instrutor, que está fazendo uma turnê aqui ensinando para o Hilário e para o André Luiz, eles estão até o museu, então eles vão até lá e lá eles percebem algumas particularidades. Existe lá um relógio e ele, olhando para esse relógio, o Aulus pede para o André Luiz ir lá e tocar. O André Luiz toca e o André Luiz começa a perceber, começa a ver que ali existe uma família, começa a se remontar no tempo, se transportar no tempo, e ele vai identificando como que era aquela família que foi dona daquele relógio, em que época que aconteceu, quantos filhos tinham. Mas essas pessoas que ele identifica ali, elas não estão apegadas, não existe ali um fluido tóxico, um fluido nocivo. Eles não percebem isso. Apenas as pessoas que foram felizes naquela época, e de vez em quando elas voltam porque tem algum vínculo mental ainda com aquele relógio, mas sem a ideia de posse. Nesse mesmo cenário, eles identificam um grupo de pessoas, onde existe lá uma senhora, que fica deslumbrada quando vê um espelho. Então ela vai até o espelho, e essa mulher ela tem uma certa sensibilidade, porque ela chega no espelho, ela toca o espelho e ela sente um arrepio, ela sente uma coisa estranha. Ela fala, eu não quero ficar aqui. Ao lado do espelho, o André Luiz, bem como o Aulus, eles identificam o espírito de uma mulher. Essa mulher, o espírito está lá do lado, está olhando, uma garota. E quando essa mulher começa a elogiar esse espelho, essa garota se aproxima e toca a mulher. Quando ela toca a mulher sente um cheiro de velório, de defunto, sei lá do que, e sai correndo e vai embora falando, não quero ficar aqui. E aí o André Luiz fala, mas o que aconteceu? Ele simplesmente, o Aulus vai, o que ele faz? O Aulus também é um psicômetra do mundo espiritual, ele toca esse espelho e aí ele conta a história daquele espelho. Na verdade, verte da seguinte maneira. Na Revolução Francesa, um casal com um filho veio para o Brasil, foi morar no Rio de Janeiro, e lá o garoto cresceu, conheceu uma garota e se comprometeu, passaram a namorar e se comprometeu em casar com essa garota. Quando já estava na iminência do casamento, a Revolução Francesa acabou, a família decidiu voltar para a França. E aí o garoto ia também, o rapaz já, né, embora estivesse comprometido com a menina, ia voltar junto com os pais. Aí ele falou, olha, eu tenho que voltar com eles vão arrumar a vida deles lá, eu volto e me caso com você. Mas como símbolo do nosso compromisso, eu vou deixar aqui para você esse espelho. E deixa o espelho para a menina. Só que ele volta, né, para a França, e aí ele esquece o compromisso que ele assumiu, ele acaba casando lá com uma francesa e nunca mais volta. Os anos passam, o século passa, a menina desencarna e ela fica apegada a esse espelho. Ela fica totalmente apegada. Então qualquer pessoa que se aproxima do espelho, ela vai para cima e todo aquele fluido, aquela energia tóxica é emanado ali e ela passa para a pessoa. Para nós, enquanto espírita, fica um ensinamento muito interessante a respeito do apego, né? Então isso chama atenção para nós, enquanto espírita, o apego. O quanto que o apego significa para nós, esse apego material. Então ele é muito forte, é algo para a gente prestar atenção nisso. O ensinamento, a grande moral desse ensinamento que eu vejo aí, é exatamente o apego.
A gente tem um outro exemplo também aqui da Ivone Pereira. A Ivone Pereira, no livro Devassando o Inimigo, Devassando o Invisível, ela conta a história de uma ida que ela, numa fazenda no Rio de Janeiro, onde ela permaneceu lá por alguns dias, e numa determinada noite que ela estava na casa dessa família, que a convidou para passar uns dias lá, ela adentrou o quarto e ela começou a ficar desesperada. Por quê? Porque ela estava vendo cenas da segunda metade do Império, onde ela via escravos sendo espancados, ela via todo o milharal, ela via a roça, ela via escravas, algumas escravas, uma mulher que estava batendo no filho lá com uma palmatória, ela descreve a roupa da mulher, descreve também uma outra garota que parecia ser uma garota branca, cabelo escorrido, que tinha brincos e tudo mais. Descreve um negro que estava amarrado pelos pulsos num tronco que ia ser espancado, né? Ia apanhar. Ela descreve uma série de cenas ali que ela fica horrorizada e ela acaba não conseguindo dormir. Então ela fica olhando aquilo, no dia seguinte ela volta, conversa com a família, o pessoal fala, meu, o que aconteceu que você estava perturbada à noite? E ela descreve o que ela viu. O que ela viu. Aí o pessoal fala, olha, aqui foi uma fazenda onde existiam bastante escravos aqui. Na época do Império, aqui os escravos. E o local onde você está e tem o seu quarto é onde acontecia o sacrifício, onde os escravos eram amarrados, eram espancados, onde tinha praticamente o tronco, né? Eles eram agredidos ali, espancados, chicoteados e tudo mais. Então, a gente está vendo aqui dois casos de psicometria. Esse do André Luiz e esse da Ivone Pereira. Então, tem muito mais casos, pessoal, tem muito mais. São 110 casos e a gente tem nos livros aqui todos eles. Mas para a gente explicar a história, como começou, e para a gente detalhar um pouco como é que funciona, demanda muito mais tempo que nós não temos hoje no momento. Tá? Então, a psicometria é isso. O que é interessante também a gente destacar aqui é que no livro, e aqui eu vou dar uma lidinha aqui, no livro do André Luiz, ele fala o seguinte, o Wallace fala o seguinte, ele fala que, como em qualquer atividade coletiva entre os homens, é forçoso convir que médium algum pode agir a sós no plano complexo da psicometria. Ou seja, não, a psicometria ela necessariamente depende de um envolvimento espiritual. Tem sempre um mentor espiritual orientando a pessoa, orientando o médium nessas atividades. A gente poderia falar mais coisa, mas para encerrar, eu vou só falar a respeito do Edgar Cayce, que é um psicômetra, é um paranormal americano que existiu, e ele tem livros escritos, catalogaram 14 mil casos a respeito dele, e só que o detalhe que eu quero chamar a atenção é esse, todos esses psicômetras que foram assediados pelas empresas americanas, para você descobrir onde tem petróleo, todos eles, quando recebiam dinheiro para trabalhar, para descobrir, eles falam que eles não conseguem. Nenhum conseguiu descobrir a origem do petróleo aonde tem petróleo. Quando eles recebem dinheiro para fazer, percebe que existe um plano superior que proíbe. Então, é interessante falar isso. A gente não tem muito tempo para falar, mas é importante a gente dar uma olhadinha nessa bibliografia. Os Enigmas da Psicometria, que é do Ernesto Bozano, Memória Cósmica, do Hermínio, né? E os dois livros que a gente tem, Mecanismo da Mediunidade e Domínios da Mediunidade, ambos do André Luiz, né? Psicografado pelo Chico Xavier. Gente, obrigado, tá? E vão atrás porque é interessante a gente saber que fenômeno que é esse. Obrigado.